30 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 166. Foi libertado o tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O gerente geral Zhao pensou que Lin Bai havia inventado uma desculpa porque não estava disposto ou estava esperando um preço melhor. Ele não pôde deixar de sentir que essa pessoa era um pouco gananciosa. Jovem mestre Lin, estamos dispostos a pagar preços duplos ou até mais altos para comprá-lo. Não é uma perda para você. É mais do que suficiente para você comprar outro com um nível de cultivo semelhante. Além disso, ouvimos do chefe Jin que o lobo celestial da lua levante estava gravemente ferido. Ele olhou para Lin Bai significativamente. Você não precisa se preocupar com a morte do lobo celestial da lua levante. Ainda podemos comprá-lo, vivo ou morto. Já que ele disse isso, Lin Bai deveria ter concordado, mas, infelizmente, ele ainda balançou a cabeça. As palavras do gerente realmente me comoveram. No entanto, depois que comprei o lobo celestial da lua levante e curei seus ferimentos, deixei-o ir. Agora, seu paradeiro é desconhecido. Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Você realmente lançou? O gerente Zhao avaliou a expressão de Lin Bai como se estivesse considerando se o que ele disse era verdade ou não. O rosto de Lin Bai estava calmo quando ele encontrou seu olhar. Não parecia que ele estava mentindo. O preço do lobo celestial da lua levante definitivamente não era barato. Jin Dae não era filantropo, então Lin Bai deve ter gasto muito dinheiro para comprá-lo. No entanto, ele lançou apenas assim. Era como se fosse uma piada. Mesmo a família Shao não ousaria fazê-lo. O jovem mestre Lin é realmente um dissidente. O gerente geral Zhao zombou. Isso porque eles desperdiçaram seus esforços. Mais importante, se o lobo celestial da lua levante escapasse por causa disso, ninguém seria capaz de resistir à ira do senhor da cidade. Ele não tinha mais uma boa expressão. Ele disse com tristeza, onde você o liberou? Lin Bai relatou casualmente um local. O gerente geral Zhao não pensou muito sobre isso e correu com seus homens. Ele sentiu que com o status de Lin Bai, não havia necessidade de lhe ofender o City Lord Stat. Era ainda mais impossível para ele mentir. Não havia necessidade de se opor ao senhor da cidade por causa de uma fera, a menos que ele não tivesse nada melhor para fazer. No entanto, o gerente geral Zhao nunca pensou que realmente houvesse uma pessoa como Lin Bai no mundo. Os membros da família Shao sentiram que era uma pena ver o gerente geral Zhao e seu grupo se afastarem. Havia claramente uma grande oportunidade diante deles de bajular o City Lord Stat e vender um favor ao gerente geral Zhao. No entanto, Lin Bai realmente não entendeu. Ele até ofendeu as pessoas da propriedade do Lorde da cidade. Se não houver mais nada, vou me despedir primeiro. Shao Feng abriu a boca como se quisesse dizer algo. No entanto, Lin Bai não esperou que ele reagisse. Os poucos anciãos da família Shao viram tudo isso e sorriram friamente. Acho que esse garoto não sabe o que é bom para ele. Ele deve um favor à nossa família Shao, mas no final não se conteve. O chefe da família Shao ainda nem falou e foi embora assim mesmo. Agora ele ofendeu as pessoas da propriedade do Lorde da cidade. Seria bom se o gerente Zhao encontrasse o lobo celestial da lua levante. Se não o fizer, não vai descarregar sua raiva em nós. Independentemente de Lin Bai ser o assassino de Shao Yuxin ou não, a habilidade de atrair ódio já havia feito com que algumas pessoas da família Shao não gostassem dele. Shao Feng disse algo significativo: deixe-o ir. Talvez nem precisemos fazer nada quando chegar a hora. Alguém vai lidar com ele para nós. O gerente geral Zhao e seu grupo abandonaram a família Shao. O subordinado ao lado deles não pôde deixar de perguntar: gerente geral, estamos saindo assim? E se aquele garoto mentisse para nós? Ele não ousaria fazer tal coisa, mesmo que lhe emprestássemos a coragem de um leopardo. Embora tenha sido o que lhe disse, o gerente geral Zhao sentiu que Lin Bai era uma monstruosidade. Se não fosse por ele, todos não teriam passado por tantos problemas.
Seus homens também ficaram muito descontentes. Esse garoto é realmente irritante. Ele realmente soltou o lobo celestial da lua uivante do nada. Se atrasarmos as coisas, o Lorde da cidade vai nos culpar mais tarde. Depois de algumas tentativas inúteis, todos não puderam deixar de reclamar um pouco. No entanto, eles não puderam condenar Limbai por causa disso. Afinal, era apenas uma pequena questão. Além disso, Limbai não fez nada de errado. Mesmo que fossem do estado do senhor da cidade, não podiam abusar de seu poder privado. Tudo bem, vamos nos dividir em dois grupos. Vocês me sigam para descobrir o paradeiro do lobo celestial da lua uivante. O resto de vocês volte para a propriedade do Lorde da cidade imediatamente e diga às pessoas da Associação de Alquimistas que eles devem fazer preparativos de segunda mão para ver se há mais alguma coisa que possa substituí-lo. Não há tempo a perder. Vamos nos apressar e partir. O lobo celestial da lua uivante está gravemente ferido. Definitivamente não será capaz de correr muito. Ainda temos uma chance de pegá-lo de volta. A pessoa ao lado dele parecia ter pensado em algo e disse com uma expressão preocupada: Gerente Zal, aquele garoto disse agora há pouco que curou os ferimentos do lobo celestial da lua uivante. E se? Os ferimentos do lobo celestial da lua uivante são muito sérios. Como pode ser curado em um curto período de tempo? Ele está apenas dizendo isso. O gerente Zal não pensou muito nisso e não levou a sério as palavras de Limbai. Em sua opinião, mesmo que Limbai tivesse um talento extraordinário e fosse favorecido pela Associação de Alquimistas, era impossível para ele refinar imediatamente alguma panaceia e curar rapidamente os ferimentos do lobo celestial da lua uivante. No entanto, quando eles correram para o lugar que Limbai havia mencionado, eles nem mesmo viram um único fio de cabelo de lobo, muito menos o lobo celestial da lua uivante. No entanto, essa floresta era extremamente grande e eles não poderiam explorá-la completamente em um curto período de tempo. Parecia que se eles quisessem acelerar, teriam que enviar mais pessoas. Logicamente falando, o lobo celestial da lua uivante deveria ter encontrado um lugar escondido para se recuperar quando foi ferido. No entanto, procuramos tantas cavernas e vales, mas não encontramos nenhum vestígio dele. Já poderia ter fugido. O gerente-geral Zal ponderou por um momento antes de falar. Impossível. O lobo celestial da lua uivante é cauteloso por natureza. Se não se recuperou bem, definitivamente não pareceria precipitado. Deve ter se recuperado primeiro. Talvez ainda esteja em algum lugar escondido, mas não o encontramos. Mas já procuramos em todos os lugares possíveis, a menos que não seja aqui. Mas, por enquanto, eles só poderiam vasculhar toda a montanha, ou ver se os alquimistas da propriedade do Lorde da cidade poderiam encontrar um substituto. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 167. O corpo do Lorde da cidade é propriedade do Senhor da cidade. Esses edifícios antigos eram todos extraordinários. Até o leão de pedra na entrada foi esculpido em um pedaço de jade branco de 100 anos. Esse tipo de material de jade era extremamente raro, muito menos um que fosse tão grande. Poderia nutrir energia espiritual e prolongar a vida de alguém. Até as decorações na entrada eram assim, muito menos no interior. Não era exagero dizer que mesmo um tijolo do City Lordstadt não tinha preço. Claro, isso foi apenas uma piada das pessoas de fora. Na verdade, não estava longe da verdade. Do lado de fora, o City Lordstadt não parecia ocupar uma grande área. No entanto, havia um mundo diferente lá dentro. Era difícil para as pessoas comuns ter um vislumbre da cena lá dentro. A segurança que era apertada. Havia postos de sentinela a cada poucos passos. Quanto mais próximo do quarto do Lorde da cidade, mais apertada era a segurança. Também havia patrulhas indo e voltando. Era como se eles tivessem cercado completamente este lugar. Nem mesmo uma mosca poderia voar e muito menos pessoas. No entanto, o estranho é que o senhor da cidade não estava na sala. Além disso, olhando para os móveis e equipamentos da sala, parecia que ninguém os usava há muito tempo. Em outro salão espaçoso, havia todos os tipos de caldeirões de pílulas.
Havia muitas pessoas ocupadas. À primeira vista, todos eram pessoas da Associação de Alquimia. Até onde a vista alcançava, eram todos alquimistas de sexto ou sétimo nível. Havia até alguns alquimistas de oitava categoria. Alquimistas de quinta categoria só poderiam ser considerados como faz tudo dentro. Eles eram como aprendizes. Shen Yan também estava lá dentro. Esses alquimistas receberam ordens secretas do City Lord Stat para se reunirem aqui para refinar pílulas. Neste momento, Shen Yan não sabia o que estava pensando. Ele parecia estar um pouco distraído. Desde o momento em que você entrou na propriedade do City Lord, percebi que algo estava errado com você. O que exatamente aconteceu? Uma voz de repente interrompeu os pensamentos de Shen Yan. Ele levantou a cabeça e viu que era seu mestre, Yan Wu. Ele também foi um dos alquimistas de oitava categoria. Ele tinha uma antiguidade extremamente alta na associação de alquimistas e poderia ser considerado uma figura de nível ancião. Foi precisamente por isso que Shen Yan conhecia muitos segredos que outros discípulos não conheciam. Era uma pena que saber demais não significasse que era uma coisa boa. Isso também significava que ele tinha que carregar muitos fardos. Todas essas coisas eram como uma enorme montanha pressionando-o. Ele não conseguia recuperar o fôlego. Desde que soube o motivo de entrar na propriedade do senhor da cidade, Shen Yan não conseguia dormir à noite. Este estado mental também afetou seu cultivo, fazendo com que ele ficasse preso em um gargalo por um longo tempo. Havia até sinais de que seu cultivo estava começando a cair. Vendo isso, Yan Wu não teve escolha a não ser atrasar temporariamente a entrada de Shen Yan no City Lord Stat pelo bem do futuro de Shen Yan. Shen Yan precisava se ajustar primeiro. Shen Yan suspirou. O que mais poderia ser? Era naturalmente assunto de Lin Bai. Eu originalmente conheci um jovem muito talentoso que era muito adequado para se tornar discípulo do mestre. Como o mestre estava na propriedade do City Lord, eu o aceitei temporariamente como meu discípulo. Ele tem apenas cerca de 20 anos e é capaz de refinar uma pílula medicinal de grau 7. Deve ser de grande benefício para nós. É uma pena. Ele não continuou com o resto de suas palavras. Ele já havia explicado isso em suas conversas anteriores com Yan Wu. Se não fosse por aquele acidente, a pessoa que deveria estar aqui deveria ser Lin Bai. Logicamente falando, sinto que ele está mais qualificado do que eu para esta posição atual. Originalmente, eu queria mandá-lo para o City Lord Stat para ajudar o mestre, mas não esperava que isso acontecesse. Inicialmente, Yan Wu não teve muito interesse, mas quando ouviu as palavras de Shen Yan, seu interesse foi imediatamente despertado. Você raramente elogia uma pessoa assim. Ser capaz de receber tal avaliação de você, deve significar que o talento dele é extraordinário. Aí, Shen Yan suspirou. Afinal, ele foi capaz de refinar uma pílula medicinal de grau 7, o que mostra seu talento. É que Zongaura, esse vilão, montou uma armadilha cruel e o deixou entrar na área proibida. No final, ele ficou gravemente ferido e foi expulso. Como a pessoa foi trazida aqui por Shen Yan, mesmo tendo o apoio de Yan Wu, ela também foi implicada. Zongaura também aproveitou a oportunidade para puni-lo por não disciplinar Lin Bai adequadamente. Embora a punição não fosse grave, ninguém foi autorizado a entrar em contato com ele. Portanto, ele não conseguiu entrar em contato com a Lin Bai a tempo. Ele não sabia como era a situação de Lin Bai. Não foi fácil para ele sair do penhasco, mas ele recebeu uma mensagem de Yan Wu, pedindo-lhe que viesse à propriedade do senhor da cidade. Portanto, ele só poderia deixar o assunto de Lin Bai de lado. Pensando nisso, Shen Yan parecia ter pensado em algo e não pôde deixar de perguntar: mestre, por que há uma convocação de emergência repentina? Além disso, vi que há muitos alquimistas de quarta categoria aqui recentemente. Yan Wu suspirou e olhou em volta. Havia pessoas indo e vindo aqui, e não era um bom lugar para conversar. Assim, ele trouxe Shen Yan para o lado. Este assunto é um segredo e eu não deveria contar a você. No entanto, como meu discípulo, você saberá mais cedo ou mais tarde que a condição do senhor da cidade não é boa agora. Existem até alguns alquimistas que foram acidentalmente feridos.
Estamos apenas sendo preparados caso não haja ninguém para usar. O coração de Shen não pôde deixar de contemplar quando ouviu isso. Ele não pôde deixar de abrir a boca e dizer: Mestre, vocês são alquimistas da 8ª série. Não me diga que mesmo vocês não podem fazer nada sobre isso. Yanhua revelou um sorriso amargo. E daí se eu for um alquimista da 8ª série? Diante de tal situação, você ainda está desamparado e não tem como erradicar o problema para o senhor da cidade. O que podemos fazer agora é frear seu desenvolvimento. No entanto, a situação do City Lord está ficando cada vez mais séria. Está se espalhando aos poucos. Se isso continuar, temo que nem nós seremos capazes de controlar isso. Não é de admirar que o mestre esteja perdido nos últimos dias. Você tem se preocupado com este assunto. O assunto era muito mais sério do que Shen imaginara. Embora a conversa entre o mestre e o discípulo tenha sido confusa, não foi difícil perceber pelas poucas palavras que o corpo do Lorde da cidade tinha um grande problema. No entanto, qual era exatamente o problema que poderia realmente fazer com que a Associação Alquimista mobilizasse todas as suas forças? Pode-se dizer que mais da metade dos anciãos, assim como as elites, estiveram aqui. Além disso, era tão estritamente mantido em segredo. Era o suficiente para mostrar que esse assunto não era insignificante. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 168. Não resta muito tempo. Shen perguntou preocupado. Como está a situação do senhor da cidade agora? Yanhua não disse a ele, mas ele percebeu pela expressão no rosto de Yanhua que não era bom, então ele não perguntou muito. Atualmente, temos lido todos os tipos de livros antigos e finalmente encontramos uma pílula que pode suprimir a situação atual do Lorde da cidade. No entanto, esses ingredientes medicinais são extremamente complicados e estranhos, por isso não é fácil encontrá-los. Nos últimos dias, enviamos pessoas uma após a outra e coletamos apenas mais da metade delas. Esperamos poder refiná-lo o mais rápido possível. Mesmo tendo encontrado uma pílula que poderia suprimi-lo, Yanhua não relaxou. Isso porque ninguém sabia quando a condição do Lorde da cidade iria piorar. Tudo bem, volte rapidamente e refine as pílulas. No momento, só podemos confiar em números para suprimi-lo. O pessoal do gerente geral Zhao também veio rapidamente ao Palácio Hall para relatar a notícia. Eles encontraram Shen e Yanhua de frente. Ancião Yan, que bom que você está aqui. O gerente geral Zhao disse que não conseguiu encontrar o lobo celestial da lua levante no momento. Ele quer que você faça os preparativos e veja se pode substituí-lo pelos núcleos internos de outras bestas demoníacas ou ervas medicinais. As rugas entre as sobrancelhas de Yanhua eram tão profundas que quase poderiam picar um mosquito até a morte. O núcleo interno do lobo celestial da lua levante é um ingrediente bastante importante para a pílula. Como pode ser mudado tão facilmente? Além disso, afetará o todo. Se as propriedades medicinais mudarem ligeiramente, é muito provável que as pílulas medicinais não tenham sucesso no final. Mesmo que tenha sucesso, as propriedades medicinais também podem mudar e não será capaz de suprimi-la. Os homens do gerente geral Zhao imediatamente revelaram uma expressão preocupada. Eu sou apenas um mensageiro. O gerente geral Zhao ainda está trazendo as pessoas para procurar o núcleo interno do lado de fora. Ele só quer que eu informe você. Yanhua estava prestes a falar quando alguém entrou correndo com uma expressão confusa. Não, isso é ruim. Ancião Yan, Ancião Sun, Ancião Li, o vice-senhor da cidade quer que todos vocês façam uma viagem. Para poder fazê-lo revelar tal expressão e até reunir todos os alquimistas da 8ª série, será que algo aconteceu com o Lorde da cidade? O coração de Yanhua afundou e ele correu apressadamente. Havia 2 outros anciãos acompanhando-o. Os 3 chegaram ao pátio dos fundos da propriedade do City Lodge e descobriram que este lugar estava coberto por uma enorme matriz. No chão, havia alguns símbolos gravados com metal, madeira, água, fogo e terra. Eles foram baseados nos 5 elementos e também havia alguns outros arras empilhados. Normalmente, famílias aristocráticas montavam formações em suas mansões,
seja para reunir energia espiritual ou para se defender. Além disso, esta era a propriedade do Lorde da cidade. Não era incomum haver muitas formações aqui. O principal era que, pela maneira como essas formações se moviam, parecia que estavam suprimindo alguma coisa. No entanto, a aura aqui era extremamente calma. Ninguém poderia dizer que havia algo incomum nisso. Havia uma camada de luz fraca flutuando no ar. Yan Wu e os outros anciãos entoaram encantamentos silenciosamente. Ao mesmo tempo, os tokens de jade em seus corpos emitiam uma luz diferente conforme eles se imergiam na formação da matriz. Logo depois, eles se fundiram em um e seus corpos gradualmente desapareceram. Era como se tivessem sido apagados por um par de mãos invisíveis. Enquanto o mundo girava, Yan Wu e os outros anciãos chegaram a outra passagem estreita que se estendia à distância. Os arredores estavam cheios de paredes de pedra e um ambiente escuro. Era como se tivessem vindo para o subsolo. Alguém realmente cavou um túnel sob a propriedade do City Lord. Além disso, parecia ser bem grande. Quem poderia realmente ter uma habilidade tão grande? Além disso, cavar um túnel não era algo que pudesse ser feito em um dia. Além disso, foi feito sob os olhos do senhor da cidade. Isso foi a menos que o Lorde da cidade tivesse instruído para isso. Os três caminharam por uma certa distância antes que a frente finalmente ficasse limpa. A pessoa que estava ali era ninguém menos que o vice-lorde da cidade, Ren Ziyuan. Com uma expressão ansiosa, ele disse: Anciãos, vocês finalmente chegaram. Há algo de errado com o corpo do senhor da cidade? Ren Ziyuan assentiu. Agora mesmo, aquela coisa repentinamente entrou em erupção e o Lorde da cidade quase não conseguiu suprimi-la. Vejo que a condição do City Lord não é boa. Se isso continuar, temo que a vida dele esteja em perigo. Os rostos de Yan Wu e dos outros escureceram imediatamente, mas com base na situação anterior, o Lorde da cidade pode claramente aguentar mais alguns dias. Enquanto esperamos que a pílula seja refinada, podemos suprimi-la temporariamente. Mas agora, por que é? Ren Ziyuan balançou a cabeça, indicando que não sabia qual era a situação. Tenho protegido o Lorde da cidade desde o início. Quem diria que a coisa atacaria de repente, como se tivesse sido estimulada por alguma coisa? Olhando para a situação, o Lorde da cidade provavelmente não conseguirá aguentar por muito tempo. Você deve refinar a pílula o mais rápido possível. Os poucos imediatamente revelaram expressões estranhas. Afinal, eles não haviam reunido todos os ingredientes medicinais. Eles pensaram que ainda havia tempo, mas agora foram informados de que deveriam refinar a pílula o mais rápido possível. Mas, antes que eles pudessem terminar de falar, Ren Ziyuan os interrompeu. Sua expressão era solene quando ele disse: sem mas. Temos que refinar a pílula medicinal, não importa se é para o Lorde da cidade ou para nós. Olhando para sua expressão, o olhar de todos também se tornou um tanto sombrio e pouco claro. Eles olharam para as profundezas do túnel. Recentemente, estava completamente escuro, como se algum tipo de fera feroz tivesse sido aprisionado ali. Isso os fez se sentir um pouco confusos sem motivo. Eles podiam ouvir sons sussurrantes, sem saber exatamente o que estava dentro. O chão estava cheio de símbolos e padrões misteriosos. Eles se estenderam para dentro do túnel, revelando vagamente a aura de uma formação de vedação. Era ainda mais óbvio do que o do chão. Continha algum tipo de poder de vedação. Embora eles não pudessem nomeá-lo, eles poderiam dizer que era uma grande formação. Além disso, foi necessário muito esforço e trabalho para ser concluído. No entanto, os padrões dessas grandes formações agora pareciam cobrir outra camada de coisas. Então os padrões originais ficaram borrados. Rugido. Um rugido veio das profundezas da caverna. Não parecia um som que os humanos pudessem fazer. No entanto, aquele lugar era claramente a posição do City Lord. As expressões das poucas pessoas mudaram e eles gritaram em uníssono: Senhor da cidade. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 169. Erupção da aura do mal. Algo aconteceu com o senhor da cidade. Pelo que parece, a situação provavelmente é extremamente ruim.
Ren Zheyuan deu um passo à frente para verificar a situação, mas foi interrompido por Yan Wu, Vice-City Lord. Você não deve. Anteriormente, o senhor da cidade havia nos instruído que, se aquela coisa entrasse em erupção, não deveríamos abordá-la tão facilmente. Anteriormente, havia tantas baixas que quase causava o caos. Aquele rugido tornou-se cada vez mais claro. Ao ouvir com atenção, foi misturado com os sons de humanos lutando contra a dor. Ren Zheyuan cerrou os dentes e disse: não podemos nos importar tanto. Se isso continuar, temo que aquela coisa vai torturar o senhor da cidade até a morte. E se o lorde da cidade não puder suportar? Depois de dizer isso, ele caminhou para frente. Yan Wu e os outros se entreolharam. Eles também o perseguiram apressadamente. Quanto mais perto eles chegavam, os padrões da matriz no chão ficavam cada vez mais borrados. A luz divina originalmente branca tornou-se mais fraca, como se houvesse uma camada de outro material por cima cobrindo o poder divino original. Parecia extremamente sujo. Ren Zheyuan disse preocupado: a matriz recém-configurada já se tornou assim. Originalmente, a matriz foi reforçada a cada poucos anos. Agora, tornou-se todos os anos, ou mesmo todos os meses. Receio que, com base na situação atual, o tempo seja cada vez mais curto. Agora, eles viriam inspecionar a situação a cada poucos dias para fortalecer a matriz. No entanto, mesmo assim, essa coisa estava se tornando cada vez mais violenta e não podia ser reprimida de forma alguma. Era provável que, mais cedo ou mais tarde, até mesmo a matriz não fosse eficaz. Independentemente da matriz ou o que quer que seja, ela tratará apenas os sintomas, mas não a raiz do problema. No entanto, não temos tempo para pensar nisso agora. A chave é resgatar o senhor da cidade primeiro. Assim como eles estavam conversando, uma aura fria se espalhou que parecia ter subido dos 9 infernos. Era um frio penetrante, como se até o sangue deles estivesse para congelar. Todo mundo, tenha cuidado. E a aura maligna. Ren Zheyuan, Yan Wu e os outros circularam o poder divino em torno de seus corpos. A luz de cores diferentes envolvia seus corpos, envolvendo-os para evitar que a aura maligna os perturbasse. No entanto, a aura do mal estava ligada ao lado de fora da luz divina protetora. A luz originalmente deslumbrante tornou-se muito mais fraca, e Ren Zheyuan e os outros continuaram a avançar. No entanto, quanto mais fundo eles iam, mais forte a aura do mal se tornava. Quando eles entraram, sua luz divina protetora tornou-se apenas uma fina camada. Era como se corresse o risco de quebrar a qualquer momento. Neste momento, nas profundezas da caverna, havia uma massa de objetos rolando loucamente. Eles podiam ver vagamente uma criatura humanoide. Ren Zheyuan e Yan Wu ficaram imediatamente chocados. Senhor da cidade. Você está bem? Essa pessoa de repente levantou a cabeça. Suas pupilas escarlates brilharam e desapareceram. Era como se houvesse algum tipo de luz sanguinária de uma fera. Não havia emoções humanas. Havia apenas matança e sede de sangue. Isso fez as pessoas sentirem um arrepio do fundo do coração. Senhor da cidade. Ren Zheyuan não pôde deixar de avançar. No entanto, o City Lord parecia ter sido provocado. Ele mostrou os dentes e suas ações eram como as de uma fera. A aura assassina em torno de seu corpo era ainda mais turbulenta. Com o som de Shio, ele realmente atacou de frente. Se Ren Zheyuan não tivesse se esquivado rapidamente, ele poderia ter sido atingido. Pensando nas consequências de ser ferido pela aura assassina, mesmo alguém com um alto nível de cultivo sentiu algum medo persistente. Yan Wu lembrou de lado, receio que o senhor da cidade já tenha enlouquecido. Você tem que ter cuidado. Ren Zheyuan assentiu. A energia do espírito se espalhou da ponta dos dedos e selou alguns dos principais pontos de acupuntura do Lorde da cidade. A área próxima também era o local com a aura mais maligna. A pura energia do espírito branco lavou a aura maligna. No entanto, a aura maligna continuou saindo, como se não pudesse ser expelida, não importa o quanto ele tentasse. Gotas de suor apareceram gradualmente na testa de Ren Zheyuan e seu rosto ficou um pouco pálido. Anciãos,
Preciso de sua ajuda. Yang e os outros assentiram. O poder espiritual foi derramado de seus dedos, envolvendo todo o corpo do senhor da cidade. A luz pura parecia ser capaz de lavar tudo. A aura maligna na verdade ficou mais fraca, como se tivesse encontrado algum tipo de inimigo natural. Ele desapareceu do corpo do senhor da cidade. No entanto, depois de um tempo, a aura do mal foi finalmente expelida. Falando com mais precisão, ele retornou ao corpo do City Lord. O vermelho escarlate em seus olhos também diminuiu gradualmente, voltando ao normal. Depois de ver as figuras de Renzi Yuan, Yang e os outros claramente, o Lorde da cidade parecia ter recuperado sua consciência. Ele disse fracamente: o que aconteceu agora? Agora mesmo, a aura maligna de repente entrou em erupção. Senhor da cidade, você quase não conseguiu suprimi-lo. O senhor da cidade revelou uma expressão preocupada. Agora, a aura do mal está surgindo cada vez com mais frequência. Além disso, todas as vezes depois disso, não me lembro do que aconteceu antes. Receio que, se isso continuar, serei para sempre controlado pela aura do mal e não poderei acordar novamente. Quando chegar a hora. Ele não terminou a frase, mas quem diria que a situação à sua frente não era muito boa? Senhor da cidade, não se preocupe. Ainda não estamos no fim. Deve haver uma maneira. Diante das palavras reconfortantes de Renzi Yuan, o Lorde da cidade balançou a cabeça. Eu conheço meu próprio corpo muito bem. Você não precisa me confortar. Yang Yuan não pôde deixar de dizer: Senhor da cidade, dê-nos um pouco mais de tempo. Contanto que possamos refinar a pílula, seremos capazes de limpar a aura assassina em seu corpo. O Lorde da cidade revelou um sorriso amargo. Receio que não nos resta muito tempo. Vocês podem sair. Eu quero descansar sozinho. Renzi Yuan e Yang Yuan não tiveram escolha a não ser partir. Quando eles chegaram ao chão, suas expressões não eram muito boas. Vocês também viram a situação do City Lord agora há pouco. A pílula deve ser refinada imediatamente. Nessa época, o gerente-geral Zhao também trouxe as pessoas de volta. Não importa o quanto eles procurassem em toda a montanha, eles não conseguiam encontrar nenhum sinal do lobo celestial da lua uivante. Então eles só podiam voltar para relatar. Ouvindo as notícias que eles trouxeram de volta, Yang e os outros ficaram ainda mais perdidos. Não há nada que possa substituir o núcleo interno do lobo celestial da lua uivante. Devemos nos apressar. O gerente-geral Zhao não pôde deixar de perguntar. Então enviarei pessoas para outras cidades para perguntar se ainda há lobos celestiais da lua uivantes. Yang Yuan balançou a cabeça. O tempo perdido na estrada é muito longo. Receio que o Lorde da cidade não consiga aguentar por tanto tempo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 170. Limba exposto. As expressões de todos ficaram feias. Eles finalmente receberam a notícia de que o lobo celestial da lua uivante havia aparecido, mas quando correram, foram informados de que já havia sido comprado. No momento em que encontraram o comprador, o lobo celestial da lua uivante já havia sido libertado. Era como se os seus estivessem brincando com eles. O lobo celestial da lua uivante é raro para começar. Se podemos encontrá-lo em qualquer outro lugar é um problema. Além disso, essa ida e volta levará muito tempo. Receio que o Lorde da cidade não consiga aguentar até lá. O gerente-geral Zhao não pôde deixar de perguntar. Não há mais nada que possa substituí-lo. Os poucos alquimistas balançaram a cabeça. Se houvesse algo que pudesse substituí-lo, teríamos agido há muito tempo. Não há necessidade de esperar até agora. O núcleo interno do lobo celestial da lua uivante tem um efeito especial. Pode limpar a aura do mal. Outras coisas não podem fazer isso. Mesmo que possa, o efeito será bastante reduzido. Não vai conseguir o efeito que esperávamos. Não foi fácil para o lobo aparecer em seu território, mas eles não conseguiram encontrá-lo. Foi simplesmente um truque do destino. O gerente-geral Zhao se sentiu extremamente azarado. É tudo culpa daquele pirralho do Lin Bai. Ele deixou o lobo celestial da lua uivante sem motivo. Caso contrário, o lobo celestial da lua uivante teria caído em nossas mãos há muito tempo.
Será que esse pirralho não quis nos contar o paradeiro do lobo celestial da lua levante e nos deu um endereço falso de propósito? Caso contrário, não teríamos conseguido encontrá-lo. Quanto mais o gerente Zhao pensava sobre isso, mais ele sentia que era assim. Afinal, eles procuraram por toda a montanha, mas não conseguiram encontrar nem mesmo um único fio de cabelo de lobo. Yan Wu sentiu que esse nome era um tanto familiar. De quem você está falando? Os olhos de Shen Yan se iluminaram. Mestre, é aquele discípulo bastante talentoso que mencionei antes. Ouvindo o gerente Zhao e a discussão dos outros, ele disse rapidamente, pode haver algum mal-entendido. Mesmo que Lin Bai tivesse sem coragem, ele não ousaria ir contra o Lorde da cidade. Além disso, ele é extremamente talentoso. Talvez ele seja de alguma ajuda para nós. Por que você não me deixa ir e dar uma olhada? O olhar do gerente geral Zhao caiu sobre Yan Wu. Afinal, Shen Yan era seu discípulo. Além disso, Yan Wu tinha alguma palavra a dizer na propriedade do Lorde da cidade. Podia-se ver que todos o respeitavam. Yan Wu podia ver que Shen Yan admirava muito Lin Bai. Era raro vê-lo ter uma avaliação tão alta de uma pessoa. Naturalmente, ele não desconsideraria o rosto de seu discípulo. Então vamos fazer como ele disse. Além disso, não temos mão de obra suficiente. Anteriormente, a Evior havia ferido muitos alquimistas. Agora, o City Lord está em perigo iminente. Enquanto houver um vislumbre de esperança, não podemos desistir. Com as palavras de Yan Wu, Shen Yan ficou naturalmente muito feliz. No entanto, pode não ser fácil explicar para o lado de Qin Juan depois. Ele hesitou e disse, mas o presidente já expulsou Lin Bai. Ele não tem mais nada a ver com a nossa associação de alquimistas. Isso é bom. Podemos usar o nome da propriedade do senhor da cidade para convidá-lo aqui e pedir-lhe ajuda. Claro, não tem nada a ver com a associação alquimista. Por outro lado, Shao Feng e os outros receberam a notícia dos espiões da associação de alquimistas. O que você disse? Alguém já viu Lin Bai usando uma espada de madeira? Tem certeza de que ele não viu errado? Os olhos de Shao Feng eram ferozes quando ele se levantou animadamente da cadeira montanha. A pessoa que veio denunciar ficou chocada. Sim, sim. Então por que você não me contou antes? Shao Feng apertou ainda mais a xícara de chá em sua mão. Quando ele o soltou novamente, um pó branco se afastou com o vento de sua palma. Era se ele tivesse pensado nisso como outra pessoa. A pessoa que veio tremeu de medo ao sentir uma grande pressão vindo de cima de sua cabeça. Era como uma enorme montanha que veio dos tempos antigos. Era tão pesado que ele quase não conseguia respirar. Ele disse rapidamente, eu não sabia disso antes. Só voltei para denunciar porque acidentalmente ouvi alguém mencioná-lo. Descobriu-se que Lin Bai havia acidentalmente entrado na área proibida quando tentava salvar Tolu Li. Ele teve que usar a espada Ruozui para lutar com as criaturas na área proibida. Naquela época, ele não tinha consciência alguma. Depois que ele saiu, ele rapidamente colocou a espada Ruozui de volta em seu corpo. No entanto, ele também foi notado por algumas pessoas. Não havia tal coisa como uma parede impenetrável no mundo. Ninguém levou isso a sério naquela época. Foi uma pena que a notícia ainda chegasse a Shao Feng depois de andar em círculos. Depois que soube dessa notícia, vim imediatamente relatar ao chefe da família e pedi a essa pessoa que fizesse um desenho com base em sua memória. Shao Feng abriu apressadamente a foto que havia entregue. A espada Ruozui apareceu em seus olhos como se sobrepusesse à imagem da morte de Shao Yushen que ele havia visto. Ele seria capaz de reconhecê-lo mesmo que se transformasse em cinzas. Não há absolutamente nenhum erro. É essa espada. Lin Bai é o assassino que matou meu filho. O terceiro ancião era o mais feliz entre eles. Ele sempre não gostou de Lin Bai. Agora que sabia que era o assassino, mal podia esperar para correr com seus homens. Eu disse a você que esse garoto era suspeito. Não esperava que ele fosse tão astuto. Ele se escondeu tão profundamente que quase escapou. Desta vez, definitivamente não vou deixá-lo escapar facilmente. Chefe de família,
Você deve puni-lo adequadamente para consolar o espírito de Yu Shen no céu. A expressão de Xiao Feng gradualmente ficou sombria. Não se preocupe, definitivamente não vou deixar esse garoto ir. Vou fazê-lo pagar 100 vezes o preço. Depois que ele terminou de falar, ele reuniu seus homens e se dirigiu para o pátio onde Lin Bai estava. Olhando para as expressões ferozes da família Shao e dos outros, Bai e os outros ainda não sabiam o que havia acontecido. Liao Fanyu era apenas um dos discípulos e estava prestes a subir e perguntar: Mestre Shao, eu me pergunto se você, o furioso Xiao Feng, os odiava tanto que não se importava. Ele levantou a mão e jogou uma lâmina de vento nele. Antes que Liao Fan pudesse terminar suas palavras, ele foi instantaneamente enviado voando a vários metros de distância. De repente, ele cuspiu um bocado de sangue. Os outros discípulos viram isso e rapidamente o cercaram. Eles viram que ainda havia carne quebrada na espuma de sangue que ele cuspiu. Ficou claro que o ataque de Xiao Feng era muito pesado. Ele ficou imediatamente furioso. Mestre Shao, por que você de repente atacou e feriu alguém? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.